Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Aqui é o professor Felipe e estou aqui para gravar mais uma videoaula de filosofia para vocês aí da terceira série do ensino médio. De olho na tela aqui, vamos acompanhar o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar sobre a liberdade, né? Liberdade, logicamente, relacionada à filosofia, essa disciplina tão maravilhosa, né, que a gente está tendo aqui ao longo do ano, né? Tentando desenvolver aí, né, gente? Porque a pandemia também não está fácil, né? Está quebrando bastante as nossas dinâmicas, mas a gente não pode deixar de estudar, tá? A gente tem que continuar, né, seguir sempre o caminho aí até finalizar as nossas questões. Então, aqui nós vamos falar hoje sobre a liberdade relacionada com a filosofia. Vamos para o próximo slide, o segundo, para a gente entender, né, a pegada, o conceito dessa nossa videoaula. Liberdade e o sonho de Ícaro. Tenho certeza que alguém já deve ter ouvido falar, né, do mito, né, do Ícaro, né? A gente chama de mito de Ícaro. Mas eu vou ler aqui para vocês, acompanha comigo no slide, para vocês entenderem melhor. Vou contextualizar aqui para vocês, tá? Ícaro era filho de Dédalo e de uma escrava, de Perséfone, deusa das ervas, flores, frutos e perfume. Dédalo, expulso por matar seu sobrinho Perdix, refugiou-se na ilha de Creta, ou seja, Creta, na Grécia. Então a gente está falando de Grécia Antiga, né, gente? Isso é um mito que faz parte da mitologia grega, né? Então, juntamente ao rei Minos, né? Ele refugiou-se lá na ilha de Creta, juntamente ao rei Minos. Após o nascimento do Minotauro, fruto dos amores entre Pacífae, mulher de Minos, e um touro divino, né? Que é o quinto Minos, ele e o seu filho Ícaro construíram um labirinto do Minotauro, no qual aprisionaram o monstro. Tempos depois, o Minotauro foi morto por Teseu, né? Após a morte do Minotauro, Dédalo ficou preso juntamente a seu filho no labirinto. Então veja só, construíram um labirinto, e só que acabaram ali ficando presos por conta de tudo que aconteceu entre o Minotauro, né, e o Teseu. O Teseu foi lá, matou o Minotauro, né, e o labirinto ficou vazio e o Dédalo, né, ficou preso ali juntamente com o seu filho, dentro do labirinto. O filho dele era o Ícaro. Então, construíram asas artificiais. Presta atenção nessa parte, que essa parte aqui é a chave de tudo. Eles estavam presos no labirinto, né? E aí o Dédalo, né, construiu asas artificiais a partir da cera do mel de abelhas e das penas de pássaros que estavam ali, né, de diversos tamanhos. Aí ele foi moldando, né, moldando com as mãos para ficarem como asas de verdade, igual vocês têm aqui na imagem, né? Dessa forma, conseguiram fugir do labirinto. Colocou as asas nele, no Ícaro, e aí eles fugiram. Antes, porém, ele alertou o Ícaro, né? Alertou ao filho que não voasse muito perto do sol, para que não se lhe derretesse a cera das asas. Lembra? As asas foram feitas de cera com penas de vários pássaros, né? E nem muito perto do mar também, né? Pois este poderia deixá-las mais pesadas, né? Por causa ali da água, da umidade. Então tinha que não podia ir nem a um extremo nem a outro, né? Nem muito ao sol, né? Que aí poderia derreter a cera e as asas se desfazerem, né? E também nem muito ali ao mar, né? Que era embaixo, né? Porque podia ali pegar a umidade, molhar e o cara acabar morrendo no mar, né? No entanto, Ícaro não ouviu os conselhos do pai e, tomado pelo desejo de voar próximo ao sol, né, para aquela ânsia, né, gente, de liberdade, né, é o sonho. Por isso que o título aqui é A Liberdade e o Sonho de Ícaro. O sonho do ser humano sempre foi, né, voar, né? Hoje nós podemos voar em aviões e tudo mais, mas durante um bom tempo o ser humano queria muito chegar aos céus, né, com asas. Foram criados protótipos de máquinas voadoras, né, protótipos de aviões, até se chegar num avião hoje em dia, helicóptero e tudo mais, né? Mas o ser humano sempre quis atingir o céu de alguma forma.
Então, por isso, a liberdade e o sonho de Ícaro, o sonho, né, e a sensação de liberdade, né, que se dá ao voar, né, a poder ir a qualquer lugar com suas asas igual um pássaro. Né? Então, vamos retomar aqui. No entanto, Ícaro não ouviu os conselhos do pai e, tomado pelo desejo de voar próximo ao sol, acabou por se despencar, caindo no mar Egeu. Afogou-se, por fim, na área que hoje leva o seu nome, o Mar Icariano, perto de Icária, uma ilha sudoeste de Samos. Né? Então veja, gente, ó, a mitologia grega serve para explicar, né, a origem das coisas. Então veja, tem ilhas ali, mares, com o nome, né, do Ícaro. Né? E aí se conta uma historinha, um mito, né, uma mitologia para contar o histórico, a história ali daqueles locais. Né? E daí surge, né, o mito do Ícaro, né, que tem tudo a ver aqui com a questão da liberdade, que é o título da nossa aula. Voar dá uma sensação de liberdade imensa. Né? Então, imagine o que o Ícaro sentiu na hora que ele voou. Por isso que ele não se atentou e foi cada vez mais alto, mais próximo do sol, né, só seguindo o horizonte. Mas aí foi a derrocada dele, né? Porque o sol derreteu as ceras da asa e o fez cair e o matou. Né? Ele morreu ali no mar Egeu. Né? Então, veja a conexão. Né? Nós temos a nossa liberdade, às vezes, em certos momentos. Mas será que vale a pena, né, ir sem limites até onde não se sabe no que vai dar, né? Como o Ícaro fez e aí acabou indo próximo ao sol e morreu, né? Deu errado. Então é uma coisa para a gente se pensar, né? Tem tudo a ver o mito do Ícaro e do Dédalo aí com a nossa questão da liberdade. Nós vamos refletir mais sobre isso agora a partir do próximo slide. Vamos para o próximo slide aqui. Liberdade dialética. Ó, vamos pontuar isso melhor para a gente entender e relacionar com o mito do Ícaro. Não há liberdade absoluta, assim como não há negação absoluta da liberdade. A liberdade está sempre situada em um conjunto de situações e condições objetivas da vida. Então isso que ele falou aqui em relação à liberdade e à dialética é muito importante, que não há liberdade absoluta. Assim como também não há negação de liberdade absoluta. Não há a negação absoluta da liberdade, perdão. Então não tem nem um extremo e nem outro. Não tem como você ser livre em todos os momentos e também não dá para você falar que você nunca tem um momento de liberdade. A gente tem em vários momentos da vida ali, só que eles são diferentes. A liberdade ela está sempre situada em um conjunto de situações e condições objetivas da vida. Então, a gente tem que ver cada caso como ele é. Em algum caso você vai ter uma liberdade um pouco maior, outros você vai ter um pouco menor, outros casos você não vai ter liberdade, outros casos você vai ter uma ampla liberdade, mas nunca ela vai ser absoluta, constante, você vai ser livre para fazer tudo. Como não foi para o Ícaro, e o Dédalo avisou para ele, o pai dele, lembra? Não voe muito perto do sol, senão o sol queimará a cera das asas e o derrubará e o matará. E não voe muito perto do mar, porque senão as asas vão ficar pesadas. E vai entrar em contato ali com a maresia, a umidade, e você vai cair também e morrer. Então perceba como você tem que ter um equilíbrio. Não pode haver a liberdade absoluta. Nós não podemos ser livres absolutamente, fazer o que quisermos, até porque nós vivemos também numa sociedade. Nós temos vários tipos de regras, de condutas, algumas discutíveis, outras não, outras bem necessárias. Então a gente tem que, como eu disse, estudar cada caso, ver cada caso como ele é. Tá? Então não podemos ir aos extremos, como o Ícaro foi, direto para o sol, e a gente já sabe o que aconteceu com ele depois. Vamos para o próximo slide. Tá? A aula de hoje, gente, é um pouquinho mais curtinha, porque o assunto é um pouco denso para a gente refletir. Então eu vou deixar um tempinho aí para vocês refletirem durante a semana,
para a gente também trabalhar em sala de aula com isso, né? E a gente produzir algumas coisas, porque agora está híbrido, né, pessoal? Então 50% da sala vai presencial numa semana, os outros 50% vai na outra, mas todo mundo está indo presencial na escola, né, teoricamente. Então a gente está trabalhando aqui no YouTube, mas também estamos, né, na sala de aula, não se esqueça disso, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse aqui é o José Saramago, né, um famoso escritor, né, que tem algumas coisas muito importantes a nos dizer aqui, tá? Nós, abre aspas, vamos lá, nós temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa, de ser parte de alguma coisa. Olha só, nós temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa. E parece que a liberdade plena seria de não pertencer a coisa nenhuma. Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, à língua com que se comunica, e neste caso a língua com que se escreve, né? Então, José Saramago era um escritor, né? Então ele está analisando pela ótica da escrita também, da leitura. E olha que interessante, né? Nós temos sempre, ele diz que nós sempre temos a necessidade de pertencer a alguma coisa. E se a gente tivesse liberdade plena para fazer o que quisesse, nós não pertenceríamos a nada, né? Porque sempre, para pertencer a alguma coisa, né, nós temos que fazer parte, né, de um coletivo, de um grupo, alguma coisa determinada e seguir algumas regras, né? Então não dá para ter liberdade plena, tem que sempre ter alguma regra ali, né? Mas olha só, ele questiona no final, mas aí ele dá uma virada aqui no pensamento, né? Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, à língua com que se comunica e, neste caso, à língua com que se escreve? Está falando da língua, da linguagem, né? No nosso caso aqui do português falado, escrito, né? Nós já somos parte de alguma coisa, né? A nossa língua, nós falamos ela em comum, então isso nos une já, né? Como falantes da língua portuguesa, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então olha só, ele joga essa provocação e vira, né? Então vamos supor que existisse a liberdade plena, né? Mesmo assim, a gente, vamos supor, né, que alguém falasse, agora existe a liberdade plena, todo mundo pode fazer o que quiser aqui no Brasil. Mesmo assim, né, você vai ser unido, né, e pertencer a algum grupo em comum, que é o grupo dos falantes da língua portuguesa, por exemplo, né, que nos une aqui, né, como, pelo menos isso, né, nos une como uma nação aqui que fala português, língua portuguesa em sua maioria, né, não se esquecendo que nós temos também as línguas indígenas, né, no país são mais de 200, apesar de serem, o número de falantes serem menores, bem menores, né, essas línguas são muito importantes e nós desconhecemos e estão sendo extintas, inclusive, né, com a extinção dos próprios povos, então é muito importante a gente lembrar disso também. Estou falando aqui de língua portuguesa, mas sem deixar de lembrar que existem outros tipos de linguagens aqui, né? E as linguagens coloquiais, as gírias, né, os regionalismos e tudo mais. Mas, em suma, né, nós falamos a língua portuguesa. Então isso já nos une e já tira aquela questão de liberdade plena, né? Então veja só. Acompanhe comigo no slide, a segunda parte aqui do que diz o Saramago. Se o leitor de livros, aquele que gosta de ler, não se limitar àquilo que se faz agora, se ele andar para trás, se ele começar do princípio, se ele pode ler os primitivos e os grandes cronistas e depois os grandes poetas, a língua passa a ser algo mais que um mero instrumento de comunicação. Transforma-se numa, digamos, mina inesgotável de beleza e de valor. Olha que bela frase, né, gente? Olha que bela reflexão que o Saramago nos traz aqui, né? Se o leitor de livros, né, aquele que gosta de ler, que não se limita àquilo que se faz agora, né, que pensa à frente, né, e ele começa, se ele andar para trás, ele começa desde o princípio, ele pesquisa, né, para entender, ou seja, um leitor ativo, um leitor que gosta de ler, que não usa a língua, né, o português, apenas para se comunicar, para pedir um pão na padaria, para dizer bom dia apenas, ou para, sei lá, né, só conversar de alguma coisa coloquial, assim, o cara que é mais focado ali na leitura, conhece vários livros, gosta de ler, é mais engajado, né? A língua para essas pessoas passa a ser muito mais do que um mero instrumento de comunicação. Como o próprio Saramago diz,
transforma-se numa, digamos, mina inesgotável de beleza e de valor. A pessoa vai ter uma mina ali, uma fonte de coisas belas e valorosas que ela vai poder ler. Obviamente que ela vai ter todos os sentimentos ali envolvidos, né? Amor, alegria, tristeza, ódio, medo, né? Mas envolvidos, né? Escritos, né? De uma maneira artística, né? Literária, que é muito belo, né? Por isso que ele chama de mina inesgotável de beleza e de valor. É muito belo, é muito valoroso, é muito prazeroso quando nós conseguimos, né, fazer uma leitura que nos dá aquela sensação de satisfação, né? O bom leitor, ele não vive uma vida só, né? Alguém já disse isso aí por aí, que ele vive várias vidas, né? Porque ele tem aí uma imaginação incrível para mergulhar nas histórias dos livros. Então por isso que é muito importante a gente ler, né? E aí nós podemos também atingir, né, um ponto, quem sabe, né? Vamos aqui lançar esse questionamento para vocês pensarem. Quem sabe a gente não atinge, né, uma parcela de liberdade, né, lendo vários livros, né, vários textos, né, vários documentos, enfim, o que você gostar de ler, né? Então ler também pode ser um ato de liberdade. O que vocês acham, né? Também pode ser pelo menos uma parcela ali da sua vida, você pode ser livre em alguma coisa, então você pode ler vários tipos de livros, você pode viver várias aventuras, romances, histórias de terror, né, de suspense dentro de um livro. A leitura é muito ampla e muito rica, tá? Muito bela e valorosa, como disse o Saramago aqui, tá bom? Então é isso, vamos refletir sobre isso aí, tá? Liberdade, né? A questão do mito do Ícaro, né? E a questão da fala do Saramago em relação à linguagem, língua portuguesa aqui e a leitura, tá? E é isso, pessoal. Vamos para o próximo slide e muito obrigado, eu agradeço vocês por assistirem a minha videoaula de filosofia, né? E eu peço que vocês, se tiverem alguma dúvida, por favor, me contatem nas mídias sociais, tá? WhatsApp, Instagram, né? Facebook, tudo que vocês me tiverem aí, ou presencialmente, a gente discute na sala de aula também. O que vocês tiverem de dúvida, vocês me chamam, tá bom? Não fique com dúvida, não acumule dúvida, tá? Porque dúvida não é bom, tá bom? Então é isso, gente. E se cuidem, tá? Use máscara, fique em casa, passe álcool em gel na mão, siga os protocolos sanitários, porque nós vamos enfrentar uma nova crise aí com a variante Delta, tá? A pandemia de Covid ainda não acabou, então se cuidem muito. Tchau, um abraço, até semana que vem.